Seja muito bem-vindo ao canal Mundo do Saber. Que alegria ter você aqui conosco hoje. É um prazer compartilhar este momento especial, onde vamos mergulhar em um tema transformador: o incrível poder do Espírito Santo. Se você está buscando mais entendimento, força espiritual, ou simplesmente deseja se conectar mais profundamente com Deus, este vídeo é para você. Prepare o coração, porque hoje vamos explorar como o Espírito Santo age em nossas vidas, trazendo cura, direção e poder para vivermos uma vida plena. Vamos juntos nessa jornada de fé e descoberta. Você já sentiu um arrepio inexplicável ao ouvir uma palavra de Deus? Ou talvez tenha presenciado algo tão poderoso que simplesmente não conseguia explicar? O Espírito Santo, um mistério para muitos, mas uma força transformadora para aqueles que o recebem. O que realmente acontece quando o Espírito Santo entra na vida de um crente? Milagres, visões, um poder oculto que poucos conhecem? Há relatos de pessoas que mudaram completamente da noite para o dia. Outros dizem que receberam dons inexplicáveis. Mas o que é verdade e o que é exagero? Hoje, vamos revelar coisas incríveis e até polêmicas que ocorrem quando o Espírito Santo se manifesta. E eu te garanto, o último sinal vai te deixar sem palavras. Antes de começarmos, me conta, você já sentiu a presença do Espírito Santo? Comenta aqui embaixo o poder inexplicável do Espírito Santo. Agora que você já sabe que quando o Espírito Santo entra na vida de um crente, algo extraordinário acontece. Precisamos falar sobre uma coisa que ninguém te conta: que a presença do Espírito Santo é apenas algo simbólico, uma metáfora bonita da Bíblia. Mas e se eu te dissesse que há provas reais de sua manifestação? A Bíblia nos diz em Atos 2 que quando o Espírito Santo desceu sobre os discípulos, algo inexplicável aconteceu. Línguas de fogo pousaram sobre suas cabeças e eles começaram a falar em línguas que nunca haviam aprendido antes. Agora, imagine só, você está na sua casa, orando normalmente, e do nada começa a falar em um idioma que você jamais estudou. Isso não é loucura, isso não é apenas bíblico, acontece até hoje. Existem testemunhos de missionários que, ao chegarem em países estrangeiros, começaram a falar a língua local sem nunca terem estudado. Como isso é possível? Coincidência? Algo psicológico? Ou será que o Espírito Santo realmente transforma a mente e a alma de quem o recebe? E aqui vem a parte mais chocante. Alguns dizem que, ao receberem o Espírito Santo, sentiram um poder tão forte que caíram ao chão sem forças para se mover. Outros afirmam que tiveram visões, sonhos proféticos e até curas instantâneas. Mas calma, será que tudo isso é real ou tem algo mais por trás disso? Continue comigo, porque nos próximos minutos vamos desvendar um dos segredos mais ocultos sobre a manifestação do Espírito Santo. Agora me conta, você já presenciou algo sobrenatural assim? Comenta aqui embaixo. Quero saber a sua opinião. A verdade que poucos têm coragem de falar. Agora que já entendemos que o Espírito Santo transforma a vida de um crente de forma sobrenatural, precisamos falar sobre um assunto polêmico. Algo que muitos líderes religiosos evitam discutir. Por que algumas pessoas sentem esse poder e outras não? Será que há algo que está sendo escondido da maioria dos cristãos? A Bíblia diz em Efésios 4:30: "E não entristeçais o Espírito Santo de Deus." Mas o que isso significa na prática? Será que existem coisas que nós fazemos que impedem a manifestação do Espírito Santo em nossa vida? Muitos acreditam que apenas estar na igreja e orar é suficiente para receber essa presença poderosa. Mas a verdade é que nem todos os que frequentam a igreja têm o Espírito Santo. Isso é um choque para você, pois deveria ser. Jesus deixou claro que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Mateus 7:21.
Ou seja, existem falsos cristãos que acreditam estar salvos, mas que jamais experimentaram o verdadeiro mover do Espírito. Agora, aqui está um fato que poucos ousam falar. O Espírito Santo não se manifesta em ambientes onde há hipocrisia. E isso explica por que muitas igrejas estão espiritualmente mortas. Muitos cantam, levantam as mãos, falam palavras bonitas, mas não sentem nada de diferente dentro de si. Já percebeu isso? E atenção, talvez você mesmo já tenha se perguntado: por que eu não sinto o Espírito Santo como algumas pessoas dizem sentir? Será que o problema está na sua fé? Será que Deus não quer se manifestar na sua vida? Agora, prepare-se, porque vamos revelar os maiores motivos pelos quais o Espírito Santo pode estar distante da sua vida e o que você pode fazer para mudar isso imediatamente. Não pule essa parte. O que vamos revelar pode transformar sua vida. Você já se sentiu vazio espiritualmente, mesmo indo à igreja? Comenta aqui embaixo. Quero saber a sua opinião. Agora que já exploramos como a presença do Espírito Santo transforma a vida de um crente, vamos dar um passo ainda mais profundo. Chegamos a um ponto crucial. Existem forças que tentam impedir essa conexão. E aqui está o detalhe que poucos ousam falar. Imagine alguém que se entrega totalmente a Deus, buscando viver segundo os ensinamentos bíblicos, mas de repente começa a enfrentar dificuldades inexplicáveis. Problemas surgem, ataques espirituais acontecem e até pessoas próximas parecem se voltar contra ele. Por que isso acontece? A verdade é que quando o Espírito Santo entra em alguém, isso não passa despercebido no mundo espiritual. O inimigo percebe e faz de tudo para interromper essa transformação. E aqui está a parte mais chocante. Muitos crentes não percebem os sinais dessa batalha invisível. Sinais de que o inimigo está tentando te parar. Dúvidas repentinas sobre a fé. Pessoas que sempre foram convictas começam a se questionar de maneiras que nunca fizeram antes. Ataques contra sua vida espiritual. Oração se torna difícil, ler a Bíblia parece cansativo, um desânimo espiritual inexplicável aparece. Problemas inesperados e sucessivos. Parece que tudo começa a dar errado de uma vez. Conflitos familiares, dificuldades financeiras, desentendimentos sem sentido. Pessoas começam a se afastar ou atacar você. Pessoas que antes eram próximas começam a se afastar ou a te criticar por buscar mais de Deus. Sonhos e pesadelos estranhos. Muitas pessoas relatam sonhos perturbadores ou sensação de opressão enquanto dormem. Se você está enfrentando algum desses sinais, isso pode ser um indício de que sua conexão com o Espírito Santo está crescendo e o inimigo está tentando te impedir. Mas calma, porque existe um segredo poderoso para vencer essa batalha. E é exatamente isso que vamos revelar neste vídeo. Se você quer saber como blindar sua vida contra esses ataques e permanecer firme na presença do Espírito Santo, continue assistindo, porque a revelação a seguir vai abrir seus olhos de uma forma que talvez você nunca tenha imaginado. O poder oculto que muitos ignoram. Imagine isso. Você está em um lugar escuro, sem direção, sem esperança. De repente, uma chama se acende dentro de você, não uma chama comum, mas um fogo divino, uma presença tão poderosa que pode transformar sua mente, seu coração e até a realidade ao seu redor. O que realmente acontece quando o Espírito Santo toma conta da sua vida? Visões e revelações que desafiam a lógica. Algumas pessoas relatam experiências inexplicáveis após serem cheias pelo Espírito Santo. Visões de coisas que ainda não aconteceram, sonhos que trazem mensagens poderosas e um discernimento que parece impossível para a mente humana. Isso é real? Ou apenas coincidência? Vamos mais fundo. A Bíblia está cheia de relatos de
Homens e mulheres que receberam instruções divinas por meio de sonhos e visões. José, Daniel, Ezequiel, todos tiveram encontros sobrenaturais que mudaram a história. E hoje, será que Deus ainda fala dessa forma? Há registros de cristãos em todo o mundo afirmando terem visto o futuro em sonhos, sentido uma voz interior, os guiando para longe do perigo, ou até testemunhado eventos espirituais que desafiam qualquer explicação científica. Uma guerra invisível começa a ser travada. Aqui está a verdade que poucos ousam dizer. Quando o Espírito Santo entra em um crente, ele se torna um alvo. Sim, um alvo na guerra espiritual. A Bíblia diz em Efésios 6:12 que nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades espirituais. E o que isso significa? Que forças ocultas tentarão te fazer desistir. Já reparou como muitas vezes, depois de uma grande experiência com Deus, vêm ataques inesperados? Dúvidas, tentações, perseguições? Não é coincidência. O inimigo quer calar aqueles que carregam o Espírito Santo. Mas aqui está o detalhe mais impactante. Quem é cheio do Espírito Santo também recebe armas espirituais. O poder da oração, a autoridade no nome de Jesus e a fé se tornam armas indestrutíveis contra qualquer ataque espiritual. O mundo passa a reagir de forma diferente. Já notou que pessoas cheias do Espírito Santo parecem atrair reações extremas? Alguns se sentem inexplicavelmente atraídos, outros começam a sentir incômodo perto delas. O próprio Jesus disse que aqueles que andam na luz seriam perseguidos, porque as trevas não suportam a presença da luz. Isso explica por que muitos cristãos enfrentam oposição até mesmo dentro da própria família. Quando você carrega o Espírito Santo, a sua presença provoca mudanças ao seu redor. Relacionamentos podem ser testados, portas podem ser fechadas e outras inesperadamente se abrem. Mas há algo ainda mais surpreendente. O Espírito Santo te dá uma influência que transcende explicações. Pessoas começam a notar algo diferente em você. Algumas pedem conselhos, outras sentem um desconforto inexplicável. Isso é o reflexo da presença divina agindo em sua vida. O despertar de um poder que estava adormecido. Aqui está um dos mistérios mais profundos da fé. Quando o Espírito Santo habita em alguém, dons espirituais começam a se manifestar. Profecia, cura, sabedoria sobrenatural, coisas que pareciam reservadas apenas para os tempos bíblicos, começam a acontecer hoje. O próprio Jesus disse em João 14:12, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas. Mas por que muitos não experimentam esse poder? Será que há algo bloqueando o agir do Espírito Santo? A resposta para a pergunta que todos fazem no final, surge a grande pergunta. Se tudo isso é real, por que algumas pessoas parecem sentir o Espírito Santo e outras não? A resposta é simples e chocante. Deus não força ninguém. O Espírito Santo só entra onde ele é convidado e desejado. A Bíblia diz em Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. E essa pode ser a maior reviravolta deste vídeo. Muitos acreditam em Deus, mas poucos o convidam para agir ativamente em suas vidas. O Espírito Santo está disponível, mas cabe a cada um decidir se deseja viver essa transformação ou continuar como está. O segredo que quase ninguém conta. Até aqui, falamos sobre como o Espírito Santo pode transformar a vida de um crente, trazendo dons, proteção, discernimento e uma nova visão de mundo. Mas aqui está a revelação chocante. Nem todos que se dizem cristãos realmente possuem o Espírito Santo. Isso mesmo. E antes que alguém fique chocado com essa afirmação, vamos direto ao que a Bíblia diz sobre isso.
Jesus nos alertou que haveria pessoas que fariam milagres, expulsariam demônios e até profetizariam em seu nome, mas que ele não as conhecia. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi claramente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Mateus 7, 22, 23. Isso significa que há pessoas que pensam estar cheias do Espírito Santo, mas na verdade não estão. Aqui está o detalhe mais chocante. É possível viver dentro da igreja, participar de cultos, cantar louvores, até sentir arrepios e emoções fortes, sem nunca ter recebido o Espírito Santo. E como saber se alguém tem o Espírito Santo de verdade? A resposta não está em dons, milagres ou em manifestações externas. O verdadeiro sinal está no fruto. Gálatas 5, 22, 23 nos dá a prova definitiva. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Isso significa que o verdadeiro sinal de quem tem o Espírito Santo não é a capacidade de falar em línguas, nem profetizar, nem fazer milagres, mas sim um caráter transformado. E agora a grande polêmica: se alguém se diz cheio do Espírito Santo, mas vive em fofoca, discórdia, ódio, inveja e arrogância, será que realmente tem o Espírito Santo? Se alguém fala em línguas, mas é dominado pelo orgulho e pela prepotência, será que o Espírito Santo está nele? Se alguém faz sinais e prodígios, mas usa isso para engrandecer a si mesmo, será que não estamos diante de um engano? Isso explica por que há tantos escândalos no meio cristão. Há pregadores famosos que fazem milagres, mas são envolvidos em corrupção. Líderes religiosos que vivem de forma completamente oposta ao que pregam. Isso tudo confirma a verdade. O Espírito Santo não está onde há mentira e hipocrisia. Mas o que é mais chocante ainda, a Bíblia nos alerta que nos últimos tempos surgiriam falsos sinais e maravilhas, capazes de enganar até mesmo os escolhidos. Pois surgirão falsos cristos e falsos profetas que realizarão grandes sinais e maravilhas para, se possível, enganar até os escolhidos. Mateus 24, 24. Isso significa que nem tudo que parece espiritual vem de Deus. Há poderes operando no mundo espiritual que não são divinos, mas sim enganosos. Muitos não sabem, mas o próprio apóstolo Paulo alertou que Satanás pode se disfarçar de anjo de luz. E não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. 2 Coríntios 11, 14. Isso significa que há pessoas sendo enganadas, achando que estão recebendo algo de Deus, quando na verdade estão sendo manipuladas por forças contrárias. E agora, a pergunta que muda tudo: se tudo isso é verdade, como saber se o que estamos vivendo é realmente o Espírito Santo ou um engano? Se há sinais falsos e pessoas que pensam ter o Espírito, mas não têm, como podemos ter certeza da presença real de Deus em nossas vidas? A resposta vem agora, na conclusão. E o que vamos revelar a seguir é a chave para nunca ser enganado e garantir que o Espírito Santo realmente habite em você. Mas antes, me responda: você já teve dúvidas sobre se o Espírito Santo realmente está em sua vida? Ou já conheceu alguém que se dizia cheio do Espírito Santo, mas suas atitudes mostravam o contrário? Deixe nos comentários, pois quero saber a sua opinião. O teste final: você realmente tem o Espírito Santo? Depois de tudo que vimos até aqui, surge a pergunta final: como saber se o Espírito Santo está realmente dentro de você? Não basta sentir arrepios, não basta ter dons espirituais, não basta falar bonito, ter conhecimento teológico ou até pregar para multidões.
A única forma de saber com certeza está na transformação que ele produz em sua vida. O verdadeiro sinal do Espírito Santo não está no que você fala, mas no que você vive. E aqui está o teste final. Faça a si mesmo essas 7 perguntas. Seus desejos mudaram? Você sente uma vontade genuína de agradar a Deus? Ou ainda, se apega aos mesmos pecados de antes? Você sente arrependimento verdadeiro? Quando erra, sente um peso na consciência e uma necessidade de pedir perdão? Ou continua pecando sem se importar? Seu amor pelos outros aumentou? Você se tornou mais paciente, compassivo e disposto a perdoar? Ou ainda guarda rancor e julga facilmente? O pecado se tornou incômodo para você? Aquilo que antes parecia normal agora causa desconforto? Você tem fome e sede de Deus? Ler a Bíblia, orar e buscar a presença de Deus se tornou uma necessidade para você? Ou é apenas um costume religioso? O Espírito Santo te corrige? Em momentos de dúvida, você sente uma voz interna te guiando para o caminho certo? Você reflete o caráter de Cristo? Suas atitudes mostram o fruto do Espírito: amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, ou apenas religiosidade vazia? Se você respondeu não para a maioria dessas perguntas, isso é um sinal de alerta. Mas calma, isso não significa que você está perdido, mas sim que é o momento de buscar uma transformação real. E aqui está a verdade que poucos têm coragem de dizer. Há muitas pessoas dentro das igrejas que nunca tiveram um encontro real com o Espírito Santo. Elas aprenderam a imitar comportamentos religiosos, mas nunca experimentaram o poder de Deus de verdade. Há falsos mestres e profetas usando o nome de Deus para enganar, manipulando multidões com sinais e promessas vazias. E você precisa estar atento para não ser enganado. Mas existe esperança. Jesus disse em Lucas 11:13, se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Isso significa que se você deseja realmente ter o Espírito Santo, basta pedir a Deus com sinceridade. Mas atenção! Não adianta apenas pedir com palavras vazias. O Espírito Santo só habita em um coração totalmente entregue. Se você quer essa transformação real, aqui está o desafio para você agora. Ore e peça ao Espírito Santo que te mostre qualquer área da sua vida que precisa ser mudada. Arrependa-se verdadeiramente de qualquer coisa que esteja te afastando de Deus. Entregue sua vida sem reservas. Peça que Ele te encha com sua presença e te transforme completamente. Agora eu te pergunto, você sente que o Espírito Santo já está em sua vida? Ou percebeu que precisa buscá-lo mais profundamente? Deixe seu comentário e compartilhe esse vídeo com quem precisa ouvir essa verdade. E se você quer continuar aprendendo mais sobre as verdades espirituais que poucos falam, já se inscreve no canal Mundo do Saber, ativa o sininho e fica ligado no próximo vídeo, porque o que vem por aí vai te surpreender ainda mais. E lembre-se, o verdadeiro avivamento começa dentro de você, Mundo do Saber, onde a fé encontra o entendimento.